Fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, com a palavra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, para relatar. Eu lhe dou a palavra. Você quer assim? Você... Minha relatoria? Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte de Contas, excelência, eu estou trazendo, primeiramente, processo 14458 de 2018, é uma representação / denúncia do FAPEM de Novo Lino em face de sua prefeita, exercícios financeiros de 2017 e 2018, sob argumento de supostas irregularidades e ilegalidades em razão da ausência de repasse obrigatório das contribuições previdenciárias que deveriam ser realizadas pela municipalidade. O denunciante alegou que a Prefeitura está inadimplente quanto aos repasses previdenciários referentes ao período de maio a dezembro de 2017, com saldo devedor de aproximadamente R$ 1 milhão, como também do período de janeiro a setembro de 2018, em aproximadamente R$ 650 mil, e que, apesar de existir um termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público Estadual para regularização do débito, este está sendo descumprido, tendo em vista a continuidade da dívida. O órgão ministerial se manifestou através do parecer 2704 de 2018. Senhores, é o sucinto relatório. Senhor Anselmo, Pois não, excelência. eu estou com um registro aqui de que esse processo não foi no Ministério Público, talvez tenha sido por ser um daqueles processos que tem problema no sistema. Tá. Poderia dar uma olhadinha só no Perfeitamente. No parecer? Senhor presidente, senhor conselheiro relator, realmente houve manifestação do Ministério Público nos autos por intermédio do parecer 2704/2018, no qual o procurador narra que a presente representação ela também é objeto de um outro processo, o processo 15.065/2017, e ele pede que seja feita a anexação desse processo ao processo anterior, tendo em vista a ocorrência da continência e necessidade de reunião dos processos. No mais, entendeu pela plausibilidade da denúncia apresentada, estando contido os elementos necessários para o prosseguimento dessa representação e que, após a devida instrução processual, os autos retornem para o Ministério Público para a manifestação
final de mérito. Excelências, peço aqui licença para saltar a questão da competência, esta é evidente, também da admissibilidade, tendo em vista que o processo percorreu os trâmites corretos ao tribunal, sendo matéria afeta as competências da Corte para apuração. Em conclusão, excelências, tendo em vista que está demonstrado, inclusive com a presença realmente do termo de ajuste de conduta e até uma reunião feita posteriormente, em que há exigência da cobrança do que foi acordado, não resta outra possibilidade em que nós, atendidos os requisitos, recebamos a representação e citemos desculpem, excelência, citemos a senhora Luciane Maria Ferreira, prefeita de Novo Lino, o senhor João Miguel da Silva, presidente do FAPEM, e o senhor Jorge Luiz da Silva Prado, secretário de administração, todos do município de Novo Lino, portanto, gestores respectivos nos exercícios financeiros de 2017 e 2018, querendo apresentar as suas manifestações da forma do contido nas narrativas do item 1 a 3, inclusive do parecer ministerial, que, inclusive, devendo colacionar aos autos, com condição de manifestação, as informações sobre as possíveis dívidas com relação aos usos de repasses previdenciários do município, referem-se aos anos 17 e 18, discriminando em planilhas, como também os valores e os períodos de eventuais débitos anteriores aos descritos na representação, identificando seus responsáveis, mencionando ainda se o parcelamento de débitos pretéritos estão sendo pagos, da forma em que, aparentemente, estaria estabelecida no termo de ajuste de conduta. Alertar aos gestores que a documentação solicitada é de envio obrigatório de pena das sanções previstas no artigo 48 da nossa lei orgânica e as demais possibilidades, as consequências de praxe. Antes delas, anexar a esses autos o processo 15.067 de 2017, tendo em vista a semelhança de assuntos naquele o tratado. No mais, sobre este processo, no gabinete do relator, para as medidas que serem necessárias, aqui postergando, esgotado o prazo para a manifestação e ou envio de documentação, as outras providências eventualmente solicitadas, como encaminhamento à diretoria técnica para as manifestações competentes, dentre outros. E, ao final, por precisar, a decisão. Senhor presidente, seu voto. Em discussão. Não havendo discussão e votação, considerando a Raquel como vota. Também estou acompanhando o relator. Aprovado. Senhor presidente, trago também uma denúncia que teve origem na ouvidoria da Corte, em que há aqui o sigilo do denunciante, conforme requerido, mas denúncia em face do gestor do município de Porto de Pedras, financeiro de 2017, sob argumento de supostas irregularidades / ilegalidades praticadas com a ausência ou pela ausência da nomeação dos aprovados no concurso público e, ao mesmo tempo, em que os cargos estavam sendo ilegalmente ocupados por
comissionados / contratados de forma temporária. O denunciante alegar, apesar do resultado do concurso ter sido homologado e publicado em Diário do Estado em 29 de novembro de 2016, até a data da denúncia não existia qualquer nomeação dos concursados, e ainda que concomitantemente, desculpe, Otávio, essas pausas é porque não entendo, às vezes, quando vai de um computador para o outro, as palavras elas acabam se juntando. Eu tenho uma dificuldade aqui para informar corretamente. Havia preterição dos candidatos aprovados e classificados na seleção em razão de contratações temporárias no quadro funcional da municipalidade, contrariando assim preceitos constitucionais. O gestor contestou a denúncia sob o ofício 104 de 2017, afirmando que já teriam sido nomeados e publicadas as nomeações no mural da prefeitura de alguns candidatos do concurso em questão, estando a posse pendente apenas da análise da documentação apresentada, sendo que, em suas palavras, as nomeações dos referidos candidatos não puderam ser publicadas, por enquanto, no Diário Oficial, em razão da dificuldade administrativa entre a AMA e o Banco do Brasil para a implantação definitiva do Diário Oficial dos municípios de Porto de Pedras Alagoas. Justificativa nas falas do gestor. O órgão ministerial se manifestou através do parecer 1963 de 2019. Esse é o célebre relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, parecer exarado nos autos foi o parecer 1963 de 2019 da 5ª Procuradoria de Contas, em que o Ministério Público se manifestou realmente pelo recebimento da denúncia, entendendo estarem presentes os requisitos para apuração dos fatos, bem como pediu a notificação do gestor para que inicie o envio a essa Corte de Contas dos atos de nomeação, para que o tribunal possa fazer o seu registro, e também que seja feita uma inspeção no município para que seja verificada a própria composição da folha de pessoal, de modo a evidenciar se contratações temporárias estão sendo realizadas ao largo das hipóteses constitucionais. Ao final, após a oitiva dos gestores responsáveis e com o final da instrução, que os autos sejam remetidos ao Ministério Público de Contas para sua manifestação final quanto ao mérito. Quando que eu pedi? 25. Então não foi na passada. Milena, confirma se foi na passada. Se não foi na passada, eu não posso devolver, eu tenho que pautar. Excelência, dando continuidade. Peço novamente licença para não perder mais tempo falando da competência, também clara, e tendo em vista que o processo percorreu os caminhos normais, inclusive culminando com a manifestação ministerial, eu aqui dou continuidades que embora não seja possível identificar no processo os dados do denunciante, não há óbice para o recebimento e a consequente imputação dos fatos, em sendo o caso, tendo em vista que foram colacionados aos autos documentos comprobatórios da suposta irregularidade que municiam os argumentos aduzidos. Entendendo que a regra quanto ao provimento dos cargos públicos é que se dê através da realização de concurso público, aliás, em regramento de índole constitucional, e as contratações temporárias representam uma das exceções, também constitucionais, mas de aplicação pontual, parece-nos perfeitamente possível que o tribunal, recebendo a notícia, ainda que sem maiores aprofundamentos, de que há indevida procrastinação no preenchimento dos referidos cargos,
tomas providências de estilo dentro de sua missão institucional, no intuito de fazer valer o texto da Constituição e também de resguardar o interesse público. Então, excelências, em conclusão, eu trago meu voto no sentido que recebamos essa representação em face do gestor do município de Porto de Pedras, financeiro de 2017, com base aqui nas disposições dos itens 1 e 2 da peça, e escorado nas capitulações que regem a matéria, citando para, querendo apresentar defesa no prazo de 15 dias e solicitando que, em suas manifestações, entendendo, mas que deva remeter ao Tribunal de Contas, inclusive com base na lei da guarda, da documentação pelos entes públicos, a relação de todos os servidores municipais nomeados em virtude de concurso público, as cópias de publicações oficiais que comprovem as nomeações decorrentes de concurso público, a relação dos funcionários admitidos via contratação temporária e, especificamente, a situação do preenchimento dos cargos do concurso objeto destes autos, discriminando os aprovados que já foram e os que ainda não foram e os que ainda serão nomeados, assim como o seu prazo final de validade e os eventuais termos de posse. E comprovação de encaminhamento ao Tribunal de Contas dos procedimentos administrativos relativos a concursos públicos e contratações temporárias realizadas pelo município. Alertar que a solicitação dessa documentação ela é obrigatória, sob pena dos sancionamentos previstos nos artigos 45 e 48 de nossa lei orgânica, sobre prestar processo no gabinete para as outras manifestações que se fizerem necessárias, inclusive aqui postergando as demais providências após o escoamento dos prazos para a manifestação e publicizar a decisão. É como voto, excelências. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Também com o relator aprovado. Tenho mais uma outra representação, a de número 1816 de 2019. É uma comunicação feita pelo FNDE em desfavor do podemos dizer assim, gestor do município de Passo de Camaragibe, em relação, aliás, na gestão de 2018, tendo em vista no relatório o aparente descumprimento de indicadores, ou pelo menos indicadores estranhos aos limites mínimos de 25% de aplicação em MDE, 60% do Fundeb e 40% de aplicação do Fundeb naquela parte não relativa a gastos com remuneração do magistério. Ela destacou que o tempestivo preenchimento do CIOP, que é aquele sistema que os municípios têm a obrigação de preencher, dados enviados à União, para que os entes governamentais possam, inclusive, celebrar convênios com órgãos federais e, consequência, receber as transferências voluntárias da União, consoante disposto no artigo 25, parágrafo 1º, 4b da LRF. Os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou através do parecer 2572 de 2019, e este é o sucinto relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, o Ministério Público se manifestou nos autos por intermédio do parecer 2572 de 2019, da 5ª Procuradoria de Contas, e analisando as informações trazidas pelo FNDE, a procuradora responsável entendeu que
não há os elementos necessários para o prosseguimento da presente representação, tendo em vista que os próprios percentuais trazidos pelo FNDE demonstram que houve a aplicação dos percentuais mínimos exigidos em educação. Isso está explicitado no próprio relatório de encaminhamento e no parecer do Ministério Público, e pede que essas informações encaminhadas pelo FNDE sejam juntadas ao processo de prestação de contas do governo de matriz do Camaragibe para o exercício 2018, a fim de que seja feita a verificação se os dados trazidos no CIOP e aqueles existentes no SICAP desse Tribunal de Contas, se eles são compatíveis entre si, mas no presente processo pedimos o arquivamento do feito. Conselheiro Anselmo, com a palavra. Excelência, de fato, a comunicação do FNDE, ele traz realmente aqueles limites mínimos, com esses percentuais, mas o apurado no CIOP, o que realmente causou estranheza, foi que na aplicação o mínimo é 25%. No CIOP tem 2.527% de cumprimento. Então é uma situação estranha. Dos 60% está 6.084%. Acho que é 60,84%, não? Hein? Pelo que tem no parecer, na verificação, nesse percentual mínimo, o apurado está em 25,27% e não 2.500 e... Não, é porque como está aqui, a vírgula está lá depois do 0, 2.527. Causa estranheza isso, né? Provavelmente, assim, a grosso modo, fazendo uma interpretação sem maiores aprofundamentos, que 25 seria 25,27, 60, 60,84, 40, 34,21. E 5% seria 4,95. Não estaria cumprido aqui só o limite dos 40%, mas não é isso que está aqui posto de forma absoluta. E sim que percentuais estão ali, 2.527, 6.084, 3.421 e 495%. Excelências, nós tomamos aqui a liberdade de fazermos a pesquisa pelo gabinete, já que é um sistema de consulta pública, e essa pesquisa foi feita em 2 de outubro de 2019, no intuito de confirmar essas informações, e de fato ela está juntada aqui aos autos, e foi verificado que os limites aqui indicados pelo FNDE, de fato, como está lá hoje, eles estão aqui postos. Na verdade, aqui, o que está acontecendo é que o limite de 60% seria 60,84, estaria cumprindo. O de 40% estaria cumprindo aqui em 34,21%. E o máximo de 5% estaria no cumprimento de 4,95%. E naquele do MDE em 25,27%. Então, de uma forma ou de outra, não teria sentido dar continuidade a esta apresentação, tendo em vista a estranheza daquele percentual e a configuração agora que os limites eles estão corretos e seguindo a normatização. Eu até trouxe aqui que, embora possa até presentes no momento dos requisitos da denúncia, levando-se em conta o posicionamento ministerial e a consulta juntada aos autos, aqui no item 5, forte constatação também de modo diverso, mas no mesmo sentido que no Ministério Público, da inexistente irregularidade. Então, eu trago o voto para não
receber, não conhecer da representação, tendo em vista que a questão da ilegalidade / irregularidade não está afastada e, no mais, promovendo, sugerindo o arquivamento dentro dos normativos que tratam dessa casa, inclusive essa verificação, essa diligência interna que supre normativo regimental que, antes de qualquer arquivamento, pudesse fazer pelo menos uma verificação, e isso foi feito. Mas já morreria no início por não se conhecer da representação. Oficiar ao representante dessa decisão e aqui publicizar a decisão para os seus efeitos. É como voto, senhor presidente. Em discussão. Não havendo discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Eu voto com o relator, não só com base nesse fundamento, mas também com fundamento no fato de que esse tipo de comunicação deve ser recebida pelo tribunal como simples comunicação. Ainda que tivesse uma irregularidade ou o descumprimento de algum limite, essa análise iria subsidiar a análise da prestação de contas, quando a análise da prestação de contas. Portanto, essas comunicações deveriam ficar registradas em um banco de dados do Tribunal de Contas para subsidiar nossa análise quando da apreciação das contas de governo e de gestão daquele gestor. É como eu estou votando e proclamo o resultado aprovado. Senhor presidente, tenho aqui um processo com contas, é o 16.555 de 2018. Aqui estamos trazendo um sancionamento ao gestor do Fundo de Educação de Pilar, exercício financeiro de 2014, pelo não envio no prazo hábil da quinta remessa SICAP, que corresponde às obrigações referentes aos meses de setembro e outubro daquele ano, descumprindo assim o que determina a Instrução Normativa 2 de 2010, alterada pela 4 de 2011, que inclusive regulamentou o período de 15 de novembro a 30 de novembro de 2014 para a transmissão dos respectivos dados. O gestor foi cientificado em 8 de janeiro de 2019. Aliás, foi enviado ofício nessa data. Ele foi cientificado em 29 de janeiro de 2019, conforme o AR constante nos autos, para que, querendo, apresentasse as suas justificativas. Em sede de manifestação subscrita por advogado, argumentara que o descumprimento do prazo ele foi ocasionado pelo escritório de contabilidade contratado pela municipalidade à época. O Ministério Público se manifestou através do parecer 2528 de 2019, o sucinto relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. O presidente do Ministério Público se manifestou por intermédio do parecer 2528 de 2019, assiste a Procuradoria de Contas, entendendo que a defesa apresentada ela é insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. O Anselmo está aplicando multa. Diante do exposto, excelência, tendo em vista que o fato ele está perfeitamente subsumido à norma regente, na questão de sua não verificação, eu trago voto no sentido de aplicar a multa de 100 PFAUs ao gestor do município
ao gestor do Fundo de Educação de Pilar, no financeiro de 2014, conforme previsão do artigo 45 e 48, segundo nossa lei orgânica. Por aqui, no prazo de 15 dias, transitada, faça o recolhimento da multa a crédito do Funcontas. Alertado que, assim não procedendo, ensejará o encaminhamento do título executivo para a competente ação de execução, remeter os autos ao Funcontas para as medidas de sua competência e publicizar a decisão, senhor presidente. Em discussão. Não havendo discussão e votação. Conselheira Ana Raquel. Também com relator aprovado. Excelências, tem agora os processos que você não se agrada muito, mas, por dever de ofício, atendendo a faculdade, vamos lá. Processo de transferência para reserva remunerada, processo de pensão por morte e aposentadoria. Aqui eu farei aquela leitura em lista em que cito o número do processo e o beneficiário interessado. Processos de transferência para a reserva. Processo 11.918 de 2017. O interessado é o senhor José Cesário Costa Filho. Processo 17.618 de 2017. O interessado é o senhor Ronivaldo Torres de Lima. Processo 17.619 de 2017. O senhor José dos Santos. Processo 12.213 de 2017. Interessado, benefício, Benedito, desculpe, excelência, Benedito Pereira de Souza, processo 12.245 de 2017, Leonardo Ferreira Figueiredo, processo 18.005 de 2017, interessado, senhor José Marcos Alves de Assis. Processo de pensões, são dois. O de número 16.472 de 2013, a interessada é a senhora Zuleide dos Santos, e o processo 14.553 de 2013, interessado é o senhor João Vitor Lima de Almena. Por derradeiro, trago o processo de aposentadoria, que é o processo 9119 de 2017, e interessada, beneficiária, a senhora Maria Luísa Nunes de Almeida. Excelências, tendo em vista que os atos concessórios atenderam a legislação vigente na época, eu trago voto no sentido que homologuemos essas aposentadorias na forma da legislação posta, em tempo em que peço aqui que cientifico, na verdade, os gestores dos órgãos de origem, se ainda for o caso da Secretaria de Gestão Pública e dos institutos de previdência, especialmente quanto a estes últimos, sobre o teor das deliberações e a possibilidade da compensação previdenciária onde o couber e remessa dos autos para as devidas instituições, tendo em vista a documentação original que os guarnecem. É como voto, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, todos os processos ora relatados, o Ministério Público se manifestou nos autos, sempre pela concessão dos registros. Em discussão, não havendo discussão e votação, conselheira Ana Raquel. Acompanho o relator. Também acompanho o relator, aprovados. Senhor presidente, eu quero devolver aqui em mesa o processo vista, uma vista que fez no processo 13.753 de 2014, na última sessão acontecida. O relator originário é o conselheiro Alberto Pires, e eu aqui, tendo em vista a sessão... Conselheiro, esses processos estão impedidos, não é isso? Entendi. Há um impedimento meu nesse processo? Vou fazer a verificação agora, excelência. É um processo de sancionamento. Não? Não, excelência, parece que não tramitou pelo Ministério Público, tendo em vista a inércia na defesa do
eventualmente sancionado. Tá. Então, eu estou trazendo meu voto com base no processo 9292 de 2015, que ocorreu na sessão plenária do dia 8 de maio de 2019, acompanhando o voto do relator originário, senhor presidente. É um voto oral que estou fazendo e eu quero que conste na ata da sessão de hoje. Se precisar, eu tenho aqui subscrito para isso, acompanhando as mesmas razões de decidir do relator originário. Eu não estava presente na sessão anterior, então eu precisaria, pelo menos, ter uma ideia do que foi relatado no processo. Parece que teve uma... Foi que eu trouxe o processo, a proposta de decisão pela multa e o Ministério Público suscitou a prescrição em função da data do processo. Mas na minha visão, ele tinha havido interrupção, né? Então não houve nem prescrição intercorrente, nem a sancionatória, então pouco executória. Na minha visão. Aí o conselheiro Anselmo pediu, né? Pediu. Era a procuradora Estela. Estela, exatamente. Aí acho que foi você mesmo. Não, acho que fui eu. Foi você mesmo. Foi ele mesmo. Você foi pela prescrição em função da data Em maio. muito pretérita do processo. Acho que foi uma discussão sobre a questão de que tem uma movimentação processual aí, que é uma movimentação uma mera movimentação e que Vossa Excelência entendeu que interromperia a prescrição e eu fiz a manifestação no sentido de que... esclarecer, Excelência, também, quando eu falei da Estela, é que na sessão do dia 8 de maio desse processo, parece que ela tem um entendimento um pouco diferente de Vossa Excelência, por isso. O esclarecimento que eu trago aqui, quando me orientaram aqui, eu pensei que era a sessão última acontecida, mas é em função disso. Bom, a gente tem aqui uma obrigação de janeiro, fevereiro de 2014, ele teria que encaminhar até março de 2014, 30 de março, houve a interrupção da prescrição, no meu entender, no dia 1º de dezembro de 2015, com a citação válida Exatamente. da gestora, de modo que o não comparecimento dela em 2015, nós temos 3 anos se consumando em 2018. Temos um ato de encaminhamento ao setor de protocolo no dia 30 de maio de 2018. Um segundo ato de encaminhamento do protocolo para o gabinete no dia 28 de agosto de 2018, certificando que não houve apresentação de defesa. E aí, somente no dia 11 de fevereiro de 2019, temos o encaminhamento ao gabinete do conselheiro substituto, em razão da redistribuição dos grupos regionais. Senhores, eu estou acompanhando o Ministério Público e votando pela prescrição trienal e arquivamento dos autos. Em discussão, em votação, conselheira Ana Raquel, como vota? Eu acompanho a proposta de decisão do relator. Por maioria, aprovado o voto pela aplicação de multa. Senhor presidente, por derradeiro, estou retirando de pauta os processos 18.299 de 2017 e o processo 12.173 de 2018. Ambos são processos de sancionamento e ambos para adequação do texto da peça, inclusive verificar o que, invariavelmente, parece que ocorreu em boa parte dos meus processos, que não os processos de aposentadoria, reforma e pensão, em que peço também
um pouquinho de paciência do senhor para que nós façamos essas correções e mandemos a peça até para ser publicada de modo correto, permita a leitura de quem for fazer a pesquisa, senhor presidente. E encerrou minha pauta de hoje. Sendo assim, passo a palavra à conselheira Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, senhor conselheiro, eu tenho para relatar mais um daqueles processos de representação feito pelo Ministério Público de Contas, é o processo TC 9183 de 2019, que trata dos recursos de precatório recebidos por alguns municípios. Como são processos que já foram trazidos aqui inúmeras vezes, eu peço vênia para deixar de fazer, inclusive, a leitura detalhada do relatório, discriminando apenas que se trata do município de Jaramataia e que, nos pedidos do Ministério Público de Contas, é solicitada a concessão de cautelar para a imediata indisponibilidade dos valores recebidos em decorrência do precatório 147.219, sendo possível sua liberação no decorrer do processo, desde que previamente demonstrado o intento em aplicá-los integralmente em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, a intimação do prefeito para apresentar defesa, se assim desejar, a procedência da representação para reconhecer e determinar que os valores recebidos por meio dos precatórios sejam vinculados ao sistema Fundef, Fundeb e tenham sua utilização exclusiva no custeio de ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, confirmando a medida cautelar concedida e condicionando-se a liberação dos recursos à comprovação orçamentária de sua destinação à área de educação nos moldes dispostos na legislação de regência da matéria. Com o objetivo de dar sustentáculo à peça de pórtico, houve relato por parte do representante discorrendo sobre a situação de calamidade vivenciada pela educação, especificamente pelo Estado de Alagoas, que carrega o peso de seu Estado brasileiro com os piores índices de avaliação do ensino, razão pela qual os recursos oriundos das verbas do Fundef em vias de pagamento serviriam para incrementar a qualidade do ensino naquela municipalidade. E já passando para o voto, que é um voto nos mesmos moldes do que já concedemos aqui inúmeras vezes, que é pelo conhecimento da representação, pelo deferimento da cautelar, determinando ao atual prefeito do município de Jaramataia, o senhor Jefferson Torres Barreto, que quando da liberação dos recursos provenientes da complementação da União, faça o recolhimento integral dos valores da conta bancária do Fundef, conforme previsão constante no artigo 17 da Lei 11.494 de 2007, com utilização exclusiva na destinação prevista no artigo 21 da lei supracitada e na Constituição Federal, artigo 60 do ADCT, inclusive se abstendo de efetuar qualquer pagamento a título de honorários advocatícios com verba carimbada do fundo em questão. Citar o atual prefeito do município de Jaramataia para que, no prazo de 15 dias, informe se já recebeu algum valor oriundo do precatório vinculado ao Fundef, considerando que a representação não é tão recente, e, em caso positivo, qual o valor, em qual conta fora depositado e qual a destinação que lhe foi dada, anexando os extratos bancários para a devida comprovação. E, no caso do não recebimento dos valores referidos, informe qual o montante a ser recebido oriundo da ação executória em tramitação TRF da região, a qual versa sobre os recursos provenientes dos precatórios do Fundef. Da publicidade da presente determinação e ciência imediata da decisão aos interessados e determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas elencadas. Esse é o voto, senhor presidente. Palavra do Ministério Público. Senhor presidente, conforme trazido pela conselheira Ana Raquel, já é tema de amplo conhecimento, bastante recorrente aqui no tribunal. Então, vamos apenas pugnar pelo recebimento da representação, pela concessão da medida cautelar, com a extensão pedida para que seja utilizada, os recursos dos precatórios sejam utilizados exclusivamente em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino e que, após o devido trâmite processual e instrução do feito, os autos retornem ao Ministério Público para o parecer de mérito. Em discussão. Excelência, eu tenho uma dúvida aqui. Isso não se trata da questão de Fundef, se sair dinheiro da conta mãe para a conta filho, não. É precatório a ser depositado. A ser depositado. Tá. Até o momento não havia sido.
Nós fizemos uma pesquisa, não conseguimos confirmar, não conseguimos achar essa informação se já tinha sido transferido ou não. Então, na decisão, uma das medidas é solicitar essas informações a respeito do recebimento ou não, e se sim, o uso que foi dado. Ok, perfeito, senhor. Obrigado. Não é precatório de advogados, né? Não trata, muito embora na decisão já fiz constar aqui que caso tenha sido recebido, que ele se abstivesse de efetuar qualquer pagamento a título de honorários advocatícios com verba carimbada no fundo em questão. Continua em discussão. O grande problema é que esse pagamento ele é feito diretamente pelo presidente a liberação do alvará, não é? Feito pelo presidente do tribunal. Talvez a gente possa se antecipar e comunicar ao presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que esses valores estão bloqueados por decisão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, né? Posso acrescentar? Mas, na verdade, o bloqueio, ele não é o bloqueio no recebimento dos valores, é que, ao receber os valores, ele utilize exclusivamente em educação. Do principal, né? Isso, com relação ao principal, eu até compreendo. Mas com relação aos honorários contratuais, eu acho que a cautelar está muito aberta, ela precisa ficar melhor. Eu vou ler novamente a cautelar, no sentido de que o atual prefeito, quando da liberação dos recursos provenientes da complementação da União ao Fundef/Fundeb, faça o recolhimento integral dos valores à conta bancária do Fundef, conforme provisão constante no artigo 17 da Lei 11.494 de 2007, com utilização exclusiva na destinação prevista no artigo 21 da lei supracitada e na Constituição Federal, artigo 60 do ADCT, inclusive se abstendo de efetuar qualquer pagamento a título de honorários advocatícios com verba carimbada do fundo em questão. Esse é o texto da medida cautelar, na forma como eu concedi no meu voto. A não ser que a representação diga respeito só ao principal e deixe de lado o precatório decorrente dos honorários contratuais, né? Se a gente tiver uma outra representação já com cautelar deferida para suspender o pagamento ou bloquear aquele valor, melhor dizendo, na origem... Porque já é feito a separação na origem. Exatamente, judicialmente. Eu não posso afirmar que nesse processo específico há qualquer vinculação dessa natureza, porque a gente não conseguiu informações precisas. Inclusive, vários desses processos, é engraçado, alguns você consegue informação e outros você não consegue informação nenhuma. Esse é um dos processos que a gente não conseguiu informação. Então, não tenho como afirmar se existe alguma vinculação de honorários advocatícios nesse processo. A representação do Ministério Público de Contas não adentra nessa questão dos honorários advocatícios, é só com relação à verba ao precatório integral, principal, precatório né? principal. Continua em discussão. O Ministério Público fica à vontade para, se quiser, poder se manifestar com relação à representação. Eu vou encerrar a discussão e colocar em votação. Conselheiro Anselmo, como vota? Excelência, eu tendo a acompanhar a relatora. Eu vou divergir em parte da relatora, só vou conceder a cautelar de uma forma mais ampla para também bloquear os valores dos honorários contratuais e comunicar ao presidente do TRF da 5ª Região que incide um bloqueio determinado por este tribunal. De modo que encerro a votação, proclamo o resultado por maioria aprovado na forma do voto da conselheira relatora. Passando ao próximo processo, é uma outra representação, é o TC 5667 de 2019. Trata de representação formulada pelo Ministério da Educação, FNDE, que relata a ocorrência de supostas irregularidades no município de Santa Luzia do Norte, no que se refere à omissão no cumprimento do dever de informar as movimentações e as execuções dos recursos vinculados ao Fundeb, o que impossibilita o monitoramento e fiscalização do cumprimento dos percentuais definidos na Lei 11.494/2007 durante o ano de 2016. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para análise e parecer, o qual, na ocasião, requereu em síntese, através do parecer número 1100/2019, da 2ª Procuradoria de Contas,
a admissibilidade do feito como representação e apuração dos fatos, a intimação do gestor da época para que exerça seu direito ao contraditório e ampla defesa, que seja oficiado ao atual gestor para que se manifeste sobre a omissão das informações relatadas e para que, acaso ainda persistam, proceda com seu imediato reparo. O encaminhamento dos autos ao órgão técnico dessa egrégia corte para procedimento de sua competência e o retorno ao MPC para parecer final. Não bastante a gravidade da conduta narrada, se assevera diante da constatação de que todos os números estão zerados, revelando a total ausência de inserção dos dados, o que pode ser um fator, em tese, para a ferição de dolo no cometimento da infração, com repercussão no quanto da multa a ser imposta, para além de outras medidas ao alcance da Corte de Contas, visando a reparar o ilícito. Os autos aportaram no gabinete desta conselheira relatora na data de 29 de maio de 2019, oriundos do gabinete da presidência. Esse é o relatório, senhor presidente. Palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas, conforme relatado por intermédio do parecer 1100/2019 da segunda Procuradoria de Contas, opinou no sentido do conhecimento e processamento da presente representação, que, após a devida instrução, os autos retornam ao MP para parecer final. Palavra à conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, Esse processo é esse daqui? eu vou ser objetiva aqui com relação à decisão, visto que a matéria é uma matéria óbvia com relação à competência e admissibilidade, no sentido de que o meu voto é no sentido de conhecer a presente representação, já que estão satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, citar o senhor João Pereira da Silva, ex-prefeito do município de Santa Luzia do Norte, exercício de 2016, para que no prazo de 15 dias exerça seu direito ao contraditório e ampla defesa e informe a respeito da omissão das informações e dados sobre a arrecadação e aplicação dos recursos vinculados à educação, mediante o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, CIOP. Notificar também o atual prefeito de Santa Luzia do Norte, senhor Márcio Augusto Araújo Lima, para que no prazo de 15 dias se manifeste sobre os fatos alegados, apresentando documentos e informações que se fizerem necessários para comprovar o fiel cumprimento da legislação que rege a matéria, em especial o artigo 30, inciso 5º da Lei 11.494 de 2007. Da publicidade da presente determinação em ciência imediata da decisão dos interessados e determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas elencadas. Esse é o meu voto. Em discussão. Também. Vossa Excelência citou o artigo 30 da Lei 11.000, parágrafo 5º da Lei 11.000. Inciso 5º. Artigo 30, inciso 5º da Lei 11.494 de 2007. O artigo 30, ele fala que o Ministério da Educação atuará no monitoramento da aplicação dos recursos dos fundos por meio do sistema, inciso 5º, né? Por meio de sistemas de informações orçamentárias e financeiras de cooperação com os tribunais de contas dos estados e municípios e do Distrito Federal, que ocorre por meio do CIOP, né? Uma base de dados que congrega a contabilidade tendente a demonstrar a execução orçamentária no que refere às políticas públicas de educação, né? Manutenção e desenvolvimento da educação. Eu tenho eu já vinha maturando há um bom tempo, que a gente recebe essas comunicações, muitas vezes
comunicando que o município não está alimentando a base de dados do CIOP ou dos CIOPs, outras vezes comunicando que está alimentando a base de dados e está atingindo os limites mínimos estabelecidos na Constituição Federal. E eu, apesar